E por falar em empoderamento contábil, são 6 anos, né? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Qual foi a principal assim, dificuldade nesses 6 anos? Nesses quase 6 anos de existência? Nossa, a principal dificuldade, acho que algumas. Aquele perrengue assim você não esquece. Eu acho que teve alguns perrengues que é difícil esquecer. Tiveram muitos momentos felizes. Eu acho que eu me lembro mais dos momentos felizes do que dos perrengues. Mas um desses perrengues foi quando eu comecei a empreender e falava para as pessoas, né, sobre empoderamento contábil. E desde o início eu usei as redes sociais para essa divulgação. Então, lá em 2017... eu atuava como profissional liberal, como contadora autônoma, e parte da minha renda eu revertia para fazer acontecer esses eventos que eram independentes, né? Eventos de conscientização, capacitação e treinamento. E eu ouvia, ou às vezes recebia por mensagens, pessoas que achavam que eu estava disponível para mercado. Então, algumas vezes eu recebia oportunidades de trabalho, tipo, Lud, vi essa vaga e lembrei de você. E aí eu precisava deixar claro, olha, eu estou empreendendo, não tenho disponibilidade para voltar para o mercado. Algumas pessoas até hoje chamam a empoderamento contábil de projeto e a empoderamento contábil uma empresa, tá, gente? Vamos deixar claro aqui. É um negócio de impacto social com foco em inovação. E negócios de impacto social, eles não são ONGs, né? Fica a cargo da administração de uma startup social decidir se vai fazer uma permuta, se vai fazer uma atividade pro bono, né, que é gratuita, mas as suas atividades precisam gerar lucro. É que negócios de impacto social não visam o lucro como principal foco. Nosso foco é reduzir ou solucionar problemas sociais. Sim. Então, acho que os maiores perrengues estão ali em volta dos julgamentos, né, das pessoas que infelizmente ainda acham que uma empreendedora que trabalha de casa, ela tá ali disponível em casa, ela fica em casa o dia todo. Esse é um perrengue, né, um desabafo que não é só meu. Ainda ouço muitas mulheres reclamando que não são valorizadas pelos seus próprios familiares, pelos seus companheiros como profissionais. Muitas mulheres ainda acreditam que o empreendedorismo como principal fonte de renda é algo temporário até você ter oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, né? Então, acho que a gente precisa se valorizar mais, se profissionalizar mais quanto empreendedora, quanto empresária, se planejar melhor financeiramente para que seu empreendimento dure o máximo de tempo possível, né? A gente sabe que a maioria das empresas no Brasil duram no máximo 5 anos. Depois disso, elas estão fechando as portas. Só que mulheres negras da periferia não podem falir, né? A maioria de nós não é herdeira. Sim. Que se falir, tem ali um investimento familiar para fazer esse negócio deslanchar novamente, né? Como a gente sabe que a maioria dos homens brancos tem. Sim. Então, a gente precisa mesmo se dar a mão e seguir juntas. E falando também ainda em empreendedorismo e também em relacionamentos, tô namorando e quero abrir um negócio com a minha namorada como sócia. É um bom negócio? Sabia que eu já tive alguns clientes no empoderamento contábil que eram casais, mas não eram casais namorados, eram casais já casados há algum tempo. Então, eu confesso que às vezes a gente estava ali se reunindo, não é mesa parecida com essa, assim, mesa de reunião, para realizar a consultoria, e eles traziam problemas de casa. Então, aconteceu algumas vezes eu ter que levantar, dar uma saidinha para deixar eles ali resolvendo o que tinha ficado de pendência de casa. Depois eu voltava e falava, vou pegar um café. É quase a terapia. Mas estão felizes, estão juntos, continuam empreendendo. Então, acho que é comum, né, esse tipo de desentendimento acontecer. Geralmente eles se complementam, né? Então, nesses casos que eu comentei, uma pessoa, né, a mulher era da área de finanças, precisava de um suporte, porque ela não estava dando conta, por isso que ela contratou empoderamento contábil, e o marido era um vendedor nato. Então, ele não tinha ideia do que era capital de giro. Ele vendia um carro, que era uma concessionária, e ele já queria ali comprar outro, e ela...
puxando, não é assim. Quando uma outra pessoa entrou, no caso uma profissional, eu entendi eu percebi, na verdade, ele ouvindo melhor. Tem coisas que se a gente ouve da nossa mãe, do nosso companheiro, de alguém da família, talvez a gente não dê tanta bola assim, não dê muito ouvidos, mas quando é uma outra pessoa, uma profissional, enfim, talvez com mais tato, consigo ouvir. E um outro casal também, ela era mais da administração, ele era de vendas, então acho que a sociedade, principalmente no relacionamento, pode dar certo sim. Mas aí, como funciona também essa questão de misturar as contas pessoais com as contas da empresa? Que acaba sendo muito comum, né? Nossa, muito comum. Muito comum. Eu geralmente brinco do mural da vergonha alheia nos eventos da Empoderamento Contábil, porque ninguém tem coragem de falar dos seus próprios erros, né? Então eu trago um mural da vergonha alheia pra gente rir dos erros dos outros, tipo, stalkeando os erros alheios, porque esse daqui não é o meu. Mas falando dos erros dos outros, o principal erro é, sim, misturar as finanças pessoais com as finanças empreendedoras. Porque a maioria das pessoas empreende por necessidade, né? Sim. Então, poucas são aquelas que recebeu um investimento e que vai, de fato, começar um negócio do zero, e o planejamento financeiro acaba sendo o primeiro passo. Dá, claro, para você fazer o planejamento financeiro depois do seu negócio, do seu empreendimento rodando, né? Não se preocupem em relação a isso. Mas a maioria das pessoas começam a empreender por necessidade, geralmente das suas próprias casas, né? Não tem um planejamento financeiro para saber exatamente quanto precisa ser vendido de produto ou serviço, até dar lucro, não tem capital de giro. Então, você faz uma venda, aquele dinheiro que entra, né, que você recebe do seu cliente ou da sua cliente, já é para pagar os custos que você teve para desenvolver um produto ou serviço e também para botar comida na mesa. Sim. Então, o primeiro passo, eu entendo, que é você abrir uma conta bancária focada na sua empresa, para que as movimentações financeiras da sua empresa passe por uma conta diferente da que você e seu companheiro, você e sua família usam para pagar as contas todo mês, né? E claro, ter um orçamento separado, né? Tanto para controlar a entrada e saída de dinheiro da família, entrada e saída de dinheiro da empresa, quanto também para produzir esse planejamento financeiro à parte. Separado. Lud, a gente está chegando no final, né, nesse episódio, dessa estreia aqui na TV, no canal Empreender. Maravilha. E como é que você imagina empoderamento contábil em 5 anos? Nossa! Eu imagino o empoderamento contábil crescendo e empregando outras mulheres, chegando cada vez mais longe. A gente, ano passado, estreou o canal no YouTube, então foi uma grande conquista, assim. Tem o nosso site também, né, já fazendo jabá aqui, acessem o nosso site. Mas eu imagino o empoderamento contábil crescendo, empregando outras mulheres, impactando cada vez mais pessoas, né, gerando cada vez mais impacto. Tenho alguns planos, sim. Eu pretendo otimizar, assim, trazer a tecnologia cada vez mais para dentro da nossa rotina de trabalho, que eu entendo, né, que para o público que a gente atende, que muitas vezes tem dificuldade até de ter acesso à internet mesmo, eu entendo que a gente está muito no digital, mas isso pode melhorar. Então, eu imagino o empoderamento contábil crescendo, não inflando, né, como as grandes empresas geralmente fazem, mas mantendo seus valores, sua identidade e impactando cada vez mais pessoas. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente com a hashtag Quem Convida Paga, clique no sininho, ative as notificações para ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal do podcast Voz Afro.